Queridos irmãos, boas-vindas a mais uma nossa edição Master Coach em prol da administração da Palavra do Senhor. Hoje vamos dar continuidade aos trabalhos num plano de continuidade do plano de Deus para compreendermos todo o percurso que precedeu desde o firmamento da aliança eterna que o Senhor estabelecera com Abraão. Sucessivamente, prometendo o Senhor, através da aliança com Abraão, com este, para que abençoasse a este e a sua descendência, o Senhor renovou a sua aliança com Isaac. E deste, por sua vez, o Senhor renovou esta aliança com este e depositou, escolhendo a Jacó, o filho mais novo do Isaac, como um instrumento do seu plano de salvação. Na última aula, como se recorda, nós meditamos sobre o percurso, a vida e o chamado de Jacó. Nós vimos que o Jacó foi quem fundou as 12 tribos. Essas 12 tribos são fruto da sua descendência, representam os 12 filhos que Jacó teve. Para o dia 2 nós vamos nos concentrar, vamos focar a nossa reflexão sobre a vida daquele filho que Jacó amava, que é José, também conhecido como José do Egito. Este José, que depois de ser justificado, já vamos ver muito mais à frente para o fim, depois dele ser justificado, aceita e colher as graças do faraó, por sua vez o faraó lhe batiza, lhe atribui um novo nome, e lhe atribui também como esposa uma mulher egípcia que era filha de um sacerdote. Então é sobre José que nós hoje vamos meditar. Esta nossa conversa vai ter uma estrutura, uma sequência de mais ou menos 9 partes ou sessões. A primeira, vamos ver sobre o sonho de José. Depois vamos ver a segunda parte, os irmãos de José que conspiram a sua morte e vendem a ele para os ismaelitas. A terceira parte é o José em casa de Potifar, que foi quem comprou a José. Depois vamos ver José com o dom de interpretação de sonhos, quando se inicia este processo de glorificação dele na terra do Egito. Depois vamos ver o momento em que José interpreta os sonhos do faraó. Depois de seguida vamos ver o momento em que os irmãos de José descem ao Egito, movidos pela fome que assolava o mundo. Depois vamos ver a última prova, para de seguida vermos a reconciliação total entre José e os seus irmãos, através do perdão. E por fim, a migração para o Egito de Jacó e toda a sua família. Esta secção que nós vamos meditar hoje, encontramos fundamento no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1, até capítulo 46, versículo 34. Sobre os sonhos de José, importa lembrar que José dedicava-se à pastoriça. Na verdade, José é o 11º dos 12 filhos de Jacó, como vimos na última aula. E José foi o filho da velhice de Jacó, porque Jacó teve este o 11º filho após um grande período de espera por este filho, porque José foi o filho que Jacó teve com a sua esposa Raquel, mas nós também sabemos que Raquel era estéril e, portanto, teve que ter tido antes 10 filhos ou 10 irmãos, até que finalmente nascesse José como o primeiro filho da Raquel, que era estéril na altura, e depois o 12º filho e o último filho de Jacó, que chamou-se Benjamim, também filho de Raquel, e sabemos que após Raquel dar parto a este filho Benjamim, ela perdeu a vida, foi o último fôlego dela, mesmo no momento do parto, no serviço do parto. É por isso que ela chamou ao último filho Benjamim, chamou de Benoni, que é Benjamim.
Sobre então o sonho de José, dizíamos que José dedicava-se à pastorícia. Ele às vezes saía com os seus irmãos, filhos das mulheres do seu pai, a Zilpa, e depois passavam muito tempo por lá, e sempre que regressassem, o José reportava ao pai aquilo que ouvia falar dos irmãos. É assim que o José, aos olhos do seu pai Jacó, José era aquele filho que enchia as graças do pai, enchia os olhos do pai. É assim que o pai lhe ofereceu uma túnica comprida e colorida. E estas vestes que o próprio pai escolhera para o José, por ser o filho da sua velhice, por ser o filho que ele mais gostava, pela história deste filho, porque nasceu da sua mulher, Esther, ele era a mulher que o Jacó mais amava, que é Raquel. Então, essas vestes já faziam com que os irmãos notassem que o pai tinha uma apreciação diferente do filho José relativamente a eles. Então, certa vez, tanto José, os irmãos José vão para a atividade normal de pastorícia, e o pai dele, Jacó, o chama e que mandata para ir atrás, ir ao encontro dos irmãos, para poder, junto a eles também, pastorear e observar a forma como os irmãos cuidavam do rebanho, e que depois ele voltasse e reportasse ao pai. Então José despediu o pai ficou somente com o mais novo Benjamim. Portanto, José é o encontro dos 10 que estavam lá à frente, mas José, o 11º, o mais novo Benjamim, ficou em casa. José, pelo caminho, foi para aquela zona eles estavam a pastorear em Betel. Aproximando-se daquela zona, ele pergunta pelos irmãos, encontrou um homem, o homem viu que José estava meio perdido, à procura de algo, e pergunta como poderia ajudar. Então José perguntou pelos irmãos, aquele senhor disse que indicara que haviam passado por ali e tinham ido por uma outra direção. Então José seguiu aquela trilha. Quando estava a aproximar-se aos irmãos, os irmãos de longe reconheceram José por causa da túnica e das cores da túnica que ele tinha, que eram diferenciadas, era uma túnica colorida. Então os irmãos de longe reconheceram que era o irmão José que se aproximava. Então eles começaram entre si a fazer uma conspiração, porque eles tinham inveja, tinham ciúme. Um pouco antes disso, enquanto José ainda estava em casa, à idade de 17 anos, ele começou a ter algumas visões, alguns sonhos. E o primeiro sonho que ele teve, ele conta aos irmãos, dizendo que tinha visto, eles estavam a atar algumas espigas, e depois as espigas dos irmãos se curvaram sobre a espiga dele. Então os irmãos olharam para ele com inveja e ódio, a dizer, como quer dizer, significa que nós vamos nos sujeitar a ti? E não parou por aí. José teve o segundo sonho, em que ele viu sol, lua e 11 estrelas, todos estes elementos a prostrarem-se diante de si. Ele contou na sua inocência, tinha 17 anos, contou na sua inocência o sonho ao pai e aos irmãos. Então, o pai ficou muito constrangido com aquele sonho que José contou. Ele diz, mas o que tu estás a querer dizer com isso? Que eu, minha mãe, minha esposa, que é tua mãe, e os teus irmãos vamos nos prostrar para consigo? Então os irmãos também ficaram com raiva disso e com inveja desse sonho. Mas por sua vez Jacó ficou ansioso e na esperança de ver aquele sonho a materializar-se. Ficou curioso. Pronto. É quando os irmãos partem para pastorear, e o pai Jacó chama José e diz, vai pastorear com os teus irmãos, vai ao encontro dos teus irmãos para pastorear junto a eles. Mas fica a observar a forma como eles trabalham e como vão cuidar do rebanho. Depois vem, relata. Então José vai, os irmãos reconhecem ele a vir aproximar-se, e os irmãos então começaram a conspirar, antes de José chegar próximo, mas eles de longe perceberam-se que era o irmão dele por causa da túnica colorida. Então os irmãos começam a combinar entre eles, a dizer o seguinte,
ali vem o nosso irmão José. Não seria o caso de nós de lançarmos para uma cisterna, uma cova, um poço, e depois vermos como é que esses sonhos vão se esses sonhos vão não se realizar, como que é fazer um pouco de escota do irmão. Então, um dos irmãos ouve isso. No caso, foi o mais velho, Simeão. Simeão não, o mais velho é Rúben. Então, Rúben diz assim, não é aconselhável nós fazermos isso para o nosso irmão, não podemos lhe tirar a vida. Põe ele na cisterna, sim, mas não lhe tirei a vida. A ideia do Rúben era que depois dos irmãos lhe atirarem na cisterna na cova, quando os irmãos depois se afastassem, ele retirasse o irmão da cova e lhe libertasse para ele voltar para casa. Só que os irmãos mudaram de ideia. Depois, quando aproxima José, eles apoderam-se dele, agarram-lhe, tiram-lhe a túnica e depois atiraram-lhe para a cova. Ele começou a suplicar em compaixão, a pedir para que os irmãos não fizessem aquilo, mas os irmãos não quiseram ouvir nem saber. Atiraram-lhe sem pudor nem temor para ele para a cova. Então, ele estando ali na cova, o outro irmão deles, neste caso foi o Simeão, diz assim, não seria bom nós tirarmos a vida dele, não façam isso para com ele, porque ele é nosso irmão. É preferível vendermos a ele. Diz isso um dos irmãos, é preferível vendermos a ele. Então, nisso estão a ver uma caravana de ismaelitas já via. Então, eles abordaram os 10 ismaelitas, pediram ajuda de outras pessoas que estavam ali, tiraram José da cova e venderam a ele, os ismaelitas, a preço de 20 moedas de prata. Depois de seguida, eles pegaram a túnica, degolaram um cabrito, sujaram a túnica com sangue de cabrito e mandaram a túnica para o seu pai. Então o pai, quando viu aquela túnica, ficou muito desgostoso, disse, meu filho José perdeu a vida. Há de ser que um animal feroz tenha lhe atacado e assim ele perdeu a vida. Então o pai ficou a lamentar, ficou a chorar e entrou em luto durante muitos dias. Os irmãos tentaram consolar, acalmar, mas ele não ouvia, porque ele até queria, o coração dele estava na cova, como que o filho também tivesse morrido, também ele tinha falecido do coração. Então, tendo isso acontecido, o José foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas estavam a caminho do Egito, chegaram ao Egito, venderam a José para um eunuco. Eunuco é um oficial, uma das autoridades dali do governo do faraó. E este era o oficial porque era o chefe da guarda do faraó, chamado Potifar. Então ele vendeu para a casa de Potifar. Potifar compra José como um escravo. Tinha José idade de 17 anos nessa altura. Então é assim que José começou a ser empregue na casa de Potifar como um escravo, como um servidor. Estando ele ali a trabalhar, o Potifar começou a observar que José era muito solícito, muito entregue ao trabalho, muito dedicado, muito zeloso, tinha muito respeito, isso por causa da educação que ele teve em casa, né? Ele tinha uma educação na base do temor a Deus, então ele era muito dedicado ao trabalho. Então Potifar começou a observar que ele era um bom trabalhador, tudo aquilo que Potifar dava como trabalho, tarefa, ele fazia com muita propriedade, com muita prosperidade, e tudo saía muito bem. Então Potifar começou a ficar agradado com os trabalhos que José fazia. Assim ele começou a confiar, mais trabalho. E a confiança de Potifar para José só aumentava, porque José a graça do Senhor estava com José, de tal força que tudo que José pegava, fazia, prosperava e dava resultados estrondosos. Então Potifar acabou por lhe confiar a responsabilidade de tudo na casa dele. Na casa de Potifar, apesar de José ser um hebreu estrangeiro e era um escravo, mas por causa da confiança, resultado da boa execução dos trabalhos, do zelo, do respeito, das qualidades que José tinha, ele confiou-lhe a responsabilidade da guarda da própria casa dele.
Então é assim que José era formoso de corpo e também de cara. Não é? E a esposa de Potifar começou então a apreciar o José, porque Potifar chegou a uma altura e começou a confiar em tudo a José, que até ele abdicou, lavou mãos, tudo que era trabalho dele, tudo que eram tarefas dele, atribuía toda a autoridade ao próprio José. Então, uma das vezes, a esposa de Potifar, apreciando José, começou a assediá-lo, a convidar para que eles traíssem o marido da esposa, traíssem o Potifar. Mas José sempre recusava, dizer que o meu senhor, o meu amo, o teu esposo, é uma pessoa que eu tenho muito respeito para com ele, e também tenho temor a Deus, então eu não posso trair a confiança dele nem de Deus. Mas a esposa não cessava, não desistia disso. Certa vez José entrou pela manhã para fazer os serviços, os trabalhos, e a esposa de Potifar pegou o José pela túnica, pela roupa. Então José, para escapar, quando escapa dela, das mãos dela, ela ficou com a túnica de José. Então ela ficando com a túnica, José põe-se para fora, ela fica a gritar, chamou a atenção das pessoas que estavam fora e diz que, olha, este estrangeiro entrou para me abusar. E ela não parou por aí. Esperou até o marido voltar, Potifar. Quando Potifar chega a casa, ela também reporta da mesma forma, dizendo que José havia tentado abusar dela. E ela, impotente, acabou ficando com aquelas vestes que ele saiu ao correr quando ela começou a gritar. Essa foi a versão que ela contou ao marido. E o marido, naturalmente, acreditou, ficou muito enfurecido e triste com a postura de José, mas acima de tudo ficou muito errado com aquela atitude. Então mandou José para a prisão. Ele, como era chefe da guarda do governo do faraó, então ele também tinha responsabilidade sobre a própria cadeia da guarda. Nessa mesma cadeia também iam para lá, tinham como detidos também alguns colaboradores diretos do faraó. Para além dos colaboradores diretos do Potifar, também tinham lá presos colaboradores diretos do próprio faraó. E dentre eles estava lá um copeiro mor e um padeiro mor. Então estavam esses há mais tempo lá. José entrou nesta cadeia, naturalmente por injustiça, manteve a mesma postura de sempre. Entrou lá, começou a ser dado ao trabalho, na obediência, e começou também a granjear a simpatia do responsável por aquela cadeia. Então, o responsável pela cadeia começou a confiar também em todos os trabalhos a José ali internamente da cadeia. Então, é assim que quando entram presos este copeiro mor, este padeiro mor, que eram trabalhadores, colaboradores diretos do faraó, então o responsável pela esta prisão instruiu para que José servisse ou atendesse diretamente a esses dois colaboradores do faraó. Certo dia, esses dois colaboradores do faraó acordaram consternados. Isto é, visivelmente falando, eles estavam com a cara um pouco abatida. Então José pergunta, o que aconteceu? Ele diz, nós tivemos um sonho, por acaso os dois tiveram sonho, esses dois colaboradores diretos do faraó. Sonhamos algo, mas não tem aqui alguém que possa interpretar esse sonho, por isso é que estamos assim confusos, abatidos. Então José diz assim. Confusos e abatidos. Então José diz-lhes, acaso os sonhos não podem ser interpretados por Deus? Podem me contar. Então começou a contar o seu sonho, começou o copeiro mor, contou o sonho que ele tinha, dizia que no sonho viu 3 videiras, depois uma das videiras segurou num copo na taça e depois essa videira serviu o vinho naquela taça. Então o José disse, este sonho significa que daqui a 3 dias tu vais ser liberto e vais voltar a exercer as tuas funções de servir o vinho ao faraó. Depois o padeiro mor também conta o sonho que teve, dizendo que sonhou quando tinha 3 cestos, e o cesto que estava em cima, vinham aves, comiam do pão, dos cereais, estava no cesto de cima.
E eram 3 seixos. Então José diz, olha, daqui a 3 dias também vai ser liberto, mas não vais ter igual sorte. Do contrário, o faraó vai te tirar a vida. Isso se deu que realmente, passados 3 dias, celebrava-se aniversário do faraó. O faraó mandou chamar todos os seus diretos colaboradores para fazer um banquete para os seus diretos colaboradores. E mandou soltar aqueles 2, copeiro-mor e padeiro-mor, que estavam presos. E aconteceu taxativamente como José havia previsto. O faraó mandou executar o padeiro-mor e o copeiro-mor voltou às suas funções e serviu o vinho ao faraó. Passado 2 anos, e depois disso acontecer, quando foi liberto, e quando José interpreta os sonhos, ele diz ao copeiro-mor: façam-me o favor somente de, num futuro, não se esquecerem de mim e contarem esta graça ao faraó. Só que o copeiro-mor saiu, esqueceu-se totalmente do José. Passado 2 anos, o faraó teve um sonho. Então ele sonhou em que ele estava à beira do rio, vê 7 vacas bonitas, gordas, fortes, e depois saem outras 7 vacas feias, magras, devoram aquelas 7 vacas gordas e bonitas. E o faraó acorda assustado, volta a dormir, volta a ter um outro sonho, vê 7 espigas a saírem, depois mais outras 7 espigas que consomem, aquelas primeiras devoram, aquelas primeiras. O faraó volta a acordar assustado, dormiu. Quando acorda, o faraó acordou consternado, manda chamar todos os magos, adivinhos, profetas, adivinhos do Egito, de sua confiança, e conta-lhes o sonho no intuito destes interpretarem o sonho deles. Só que nenhum daqueles conseguia interpretar o sonho do faraó. Então, é assim que o copeiro-mor diz: eu cometi uma falha. Quando nós estávamos presos, houve um homem lá que conseguiu interpretar os nossos sonhos, o meu sonho e do meu falecido colega. E tudo aquilo que ele disse se cumpriu. Então o faraó diz, manda chamar o José. Libertam o José da prisão. José bateia-se, troca as vestes, prepara-se e foi apresentar-se para o faraó. Então o faraó contou ao José o sonho que teve. Então José disse: o sonho que o faraó, que o meu senhor teve, que o meu amo teve, representa uma mesma coisa. Significa, em poucas palavras, que nos 7 anos que vem, e se Deus repetiu numa mesma noite esse sonho 2 vezes, que é o mesmo sonho, significa que Deus está a dar uma informação e é algo que está para acontecer muito rápido, muito em breve. E o significado desse sonho é que durante os 7 anos que estão por vir, há de haver muita abundância. A colheita vai ser próspera e as terras do Egito vão dar muito, muito fruto. Só que depois desses 7 anos de muita abundância, onde vir outros 7 anos de muita escassez, há de haver muita fome aqui na terra, que até vai se esquecer os primeiros 7 anos que houve muita abundância, porque essa fome vai consumir a terra. Depois José acrescenta, diz assim: convinha que o faraó identificasse uma pessoa que pudesse interpretar esta estratégia que eu estou a dar e implementasse essa estratégia tal e qual estou a sugerir. Então o faraó chama os seus confiados e diz: não vejo, existe homem como este. E o faraó de pronto disse: então este homem vai ser tu. E o faraó então investe ali na presença de todo o público, investe a José como governador do Egito. E tirou um anel da sua mão, pôs no José, deu-lhe uma túnica e confiou-lhe a segunda viatura na escolta. E deu-lhe o poder sobre todo o Egito, para que José decidisse sobre tudo que fosse acontecer na terra do Egito. É assim que José começou a implementar essa estratégia da política agrária na base do sonho que ele interpretou que o faraó teve. Depois, passaram os 7 anos de prosperidade. Depois passaram os 7 anos de prosperidade, José dedicava-se a instituir uma política
celeiros, toda aquela produção ia para uma zona litoral, onde era conservada toda aquela superabundância que ia para além das necessidades de consumo. Então ele instituiu também uma política que era um imposto em que todos os trabalhadores da terra devessem dar em forma de imposto 1/5 daquilo que produzissem. Então isso foi o que aconteceu durante os primeiros 7 anos de prosperidade. Quando termina a prosperidade, começou a seca, que começou a consumir todo mundo. Então passa o primeiro ano, quando se está já no segundo ano da seca, como a seca afetava todo mundo naquela zona, lá na zona de Jacó, em Arã, Siquém, ele diz aos seus filhos: por que vocês estão aqui a olhar uns aos outros? Nós estamos com fome e já corremos o risco de ficarmos já sem nada. Nosso aprovisionamento já acabou, já não temos nada. Para onde é que vão? Para o Egito. Vamos ouvir dizer que no Egito tem trigo, tem pão, tem aprovisionamento. Então vão para lá para fazer troca, porque eles lá em Siquém tinham dinheiro, tinham bálsamo, tinham mira, tinham alguns bens, mel, etc. Então disse: leva essas especiarias, vão para lá com dinheiro, vão comprar comida, alimento, pão, trigo, que no Egito tem abundância, e tragam para cá, porque estamos a correr risco de vida, de existência. Então os irmãos de José partem para o Egito. Quando eles chegam no Egito, eles tiveram que se dirigir para José, porque José que era o responsável pela política agrária, ele que autorizava a venda ou a transação daquilo que ele estava a acumular como celeiro, em cumprimento da ordem do poder que tinha sido investido pelo próprio faraó. Então ele, quando vê os irmãos, ele reconhece os irmãos. Só que ele, quando reconhece os irmãos, ele queria testar os irmãos. Então ele começou a perguntar: quem vocês são? Ele até falou de uma forma fria: quem vocês são? Os irmãos chegam, aproximam-se a ele com uma autoridade ali e prostram-se sobre ele. Então José nessa altura lembrou-se do primeiro sonho que teve. Só que José começou a ver que não sabia o que os irmãos queriam. Disse: vocês são espiões. Eles disseram: não, nós não somos espiões, nós vimos para aqui a procura da ajuda, porque estamos a passar muita fome e seca lá atrás, na nossa terra, onde nós vimos. Então José perguntou: onde vocês são? E eles disseram: nós somos dessa zona. O vosso pai é vivo? Sim, é vivo. Ok. Então José diz assim: eu quero fazer uma prova de que vocês não são espiões, porque vocês parecem que são espiões, querem viver as fraquezas, querem espreitar as fraquezas daqui da terra do Egito. Então José prendeu-os durante 3 dias, depois de prender durante 3 dias, lhes libertou e diz assim: podem vocês voltar com provisão, vocês procuram, precisam, mas vão lá convencer ao vosso pai para trazer o vosso irmão mais novo, e o vosso irmão mais velho, que é Simeão, vai ficar aqui cativo, preso. Se vocês dizem realmente que não são espiões, então essa é a prova para vocês me provarem que vocês são íntegros, não vêm aqui espiar. Eles disseram assim, assim a dizer. Então mandou depositar tudo, todos aqueles alimentos, mandou voltar, inclusive com todo o dinheiro que eles tinham. Foram, contaram ao pai Jacó, dizendo que fomos recebidos pelo nosso Senhor, ele nos deu todo aquele aprovisionamento, ele nos devolveu o dinheiro que levávamos e aqui estamos. Então eles ficaram lá mais algum tempo. Só que lá ele exige que nós voltemos com o nosso filho mais novo. Jacó diz: não. Como? Se só com este que eu fiquei. O outro meu filho já morreu. Estão vocês. Eu não posso deixar este. Senão eu aí já não me resta mais nada para fazer. Aí já morro de vez. Então, passou um tempo, a situação não melhorava, a fome continuava a apertar. Era aquela previsão que José tinha feito. Então Jacó volta a destruir os filhos. É melhor que vocês irem para lá. Então o Reuben diz assim: nós podemos voltar, mas lá aquele senhor, nosso Senhor foi muito claro. Ele não quer nos ver só a nossa cara. Ele só vai aceitar nos receber se nós irmos com o nosso irmão mais novo. Então Jacó diz que não. E como eu posso entregar meu filho mais novo? Isso é difícil de fazer. Então é quando Judá diz que eu juro pela minha honra,
que se algo acontecer com o teu filho, meu irmão Benjamim, mais novo, então o pai pode exigir contas de mim, eu próprio me responsabilizo, fico por fiador de que ele voltar a trazer o teu filho mais novo de regresso são e vida. Porque o que o nosso Senhor lá quer é só ver a ele, para confirmar que nós não somos espiões. Então, Jacó acabou cedendo, porque não tinha já saída, não tinha solução, mas mandou eles levarem muita oferta para irem presentear lá José. Chegando lá, apresentaram aqueles presentes, José mandou oferecer um banquete, um almoço com os irmãos, pôs em 3 mesas separadas. Os irmãos ficaram todos juntos numa mesa, os egípcios numa outra mesa e José numa terceira mesa, porque os egípcios não poderiam se misturar com os hebreus, naturalmente. Então passa a refeição. Depois de terminar a refeição, José começa a fazer a última prova para testar se os irmãos tinham mudado ou não. Então ele diz assim: podem ir, já vi que vocês não são espiões, podem levar o vosso aprovisionamento. Então mandou os seus servos para que organizassem as mochilas de todos os irmãos, encheu de provisão todas as mochilas. Por cima das provisões, colocou, porém, no copo do mais novo do Benjamim, colocou na mochila do Benjamim o copo, mandou colocar a taça dele e deixou-os partir. Então, quando partiam, não estavam muito distantes, ele avisa o seu servo: vai atrás deles e manda revistá-los, porque desapareceu a minha taça. Chegado lá, intercepta-os e diz: olha, vocês roubaram uma taça. Ele diz: nós não podemos fazer isso, não podemos repostar o bem que vocês nos fizeram com o mal. Então, se realmente nós te juramos que não levamos nada disso, mas se encontrar isso que diz que nós levamos, então esse que tiver levado, que esse seja morto. Então revistaram a todos, começando do mais velho, do Rúben, até o mais novo, Benjamim. Encontraram a taça na mochila do Benjamim. Então eles rasgaram a vez, ficaram tristes. Como é que aquilo está acontecendo? É estranho. Então eles voltaram para José, conforme a ordem que tinham. Chegando lá, então Judá começa a intervir diretamente para o José, dizer que nós fomos muito claros e sérios. Nós sabíamos como era o vosso gênero. E convencemos o nosso pai que não queria por nada deixar ser o mais novo. Mas eu pessoalmente dei a minha palavra que não voltaria sem o meu irmão, senão que ele exigisse a minha conta. Então, como isto aconteceu com o meu irmão, peço-lhe a si, meu senhor, que leves a mim como escravo e liberte este mais novo. Isso foi quando José percebeu-se que eles tinham já sido transformados. Porque antes disso, eles, quando começavam a conversar, quando José começou a testar para ver se eles tinham mudado ou não, eles começaram a comentar entre eles, mas a falar em hebraico. Porque José falava com um egípcio e o egípcio traduzia. Então eles achavam que José não entendesse hebraico, mas eles estavam entendendo que ele estava a fingir que fosse egípcio. Então ele começou a ouvir os irmãos a dizerem: isto que está a acontecer é por causa daquele pecado que nós cometemos, temos vendido ao nosso irmão. Então, a certeza, a alma dele está aqui a exigir e a fazer com que tudo isto aconteça. Então José começou a perceber-se que... Mas depois um deles diz assim: mas eu tinha vos dito para não vendermos, mas não matarmos a ele. Então José começou a perceber-se que dentre todos, não eram todos com mais ideia, maus pensamentos, haviam uns que tinham sido ajudados pelos outros. E depois nesse teste derradeiro também apercebeu-se que eles tinham sido transformados quando o próprio Judá disse: leva a mim como escravo, mas estou a pedir por tudo que lhe der, deixa o meu irmão mais novo, senão o meu pai já vai morrer. E a sua velhice, cabelos brancos só vão entrar no túmulo por ele não aguentar já por essa situação. Então quando José diz a eles: eu sou José, e os irmãos ficaram pasmos, com medo. Mas como assim? Ele é José. Então José começa a chorar, começou a chorar. E ele apresentou-se de novo: eu sou vosso irmão José. Então eles ficaram assim, um pouco preocupados, começaram a ouvir José chorar, e os egípcios ouviram de fora que o José estava a chorar, porque ele mandou os egípcios saírem para fora, para ele ficar em privacidade só com os irmãos. Foi quando ele começou a dizer, abrir-se, quando testou e provou que os irmãos já tinham sido mudados, transformados,
ele declara, se apresenta-se como eu sou José. Depois de ter dito isso, José convence os irmãos, ou convida, diz aos irmãos, olha, agora vão dizer ao meu pai para ele vir, que cá vocês vão ter todas as condições, não vão passar fome nenhuma, vão ter terra, vão ter alimentos, vão ter todas as condições. Eu pessoalmente vou vos receber, vou vos alojar, vou vos acomodar. Então foram lá transmitir essa informação a Jacó. Jacó, quando está a caminho do Egito, passa por Betel, o Senhor desce para Jacó em sonho, mais uma vez, porque o Jacó é o tal sonhador, o dom de sonhos que José tinha era o mesmo dom que o pai Jacó tinha. Então Jacó voltou a ter um sonho quando está a caminho do Egito, em Betel. E desse Senhor chama Jacó, duplo apelo, Jacó, ele diz, eis-me aqui. Então o Senhor diz a Jacó, desce para a terra do Egito. É uma decisão acertada. Fica lá até aos últimos tempos, porque lá eu irei fazer com que tu prosperes e a tua descendência seja muito numerosa. Quando terminarem os seus dias de vida, depois eu vou cuidar que tu voltes para ser sepultado nesta terra. Então é assim que Jacó parte para o Egito, é recebido pelo filho José. Depois este chama José para que jurasse na sua coxa, colocando a mão, em que após cumprida a sua vida, a sua morte, que ele fosse retornada o seu corpo para ser sepultado finalmente e descansar na sua terra junto a seus pais. Chegado a este ponto, inicia essa sessão de questões, comentários, perguntas para estendermos este nosso debate. Obrigado. Tenho umas duas perguntas aqui. Ouvimos aqui da cadeia para o palácio, que é o José, de tudo o que aconteceu com ele. Por que o José não se vingou? Essa é a primeira questão. 2. Também podemos considerar como um dos escolhidos para levar a família para o Egito? A minha primeira questão é por que razão Jacó teve inúmeras esposas? Apesar dos irmãos de Jacó que foram perversos contra ele, teriam sido instrumentos de Deus, visto que era menester que se cumprissem os sonhos proféticos que o próprio José já havia tido. Eu gostaria de perceber como é que se materializou a prostração dos 12 para com José. Segundo, José tornou-se grande em uma nação estrangeira. Qual foi a fé que o José usara para tornar-se o José do Egito? E qual é o ensinamento, ou qual é o ensinamento a tirar da perseverança ou do esperar de José? Porque vimos que ele esteve preso, e vimos também que ele foi vendido como um escravo, mas mesmo assim perseverou, esperou. Qual é o ensinamento a tirar deste senhor? Bom, dos irmãos do José, pela história que eu conheço, o único que, desde o primeiro momento que mandaram José como escravo, o único que arrependeu-se foi o Judá. Desde o primeiro momento, tendo saído de casa para um outro lugar. Chegando a esse lugar, ele perdeu os únicos filhos que tinha, os 2 filhos. Será que o sofrimento de Judá foi uma consequência dele ter, porque a ideia de vender o José foi o mesmo do Judá, para não matar o irmão? Será que o sofrimento que ele passou foi por ter mandado o irmão como escravo? E é da descendência de Judá que veio o Senhor Jesus? Queridos irmãos, dando continuidade às questões que foram colocadas, endossadas em função
da primeira parte, que foi a exposição sobre este tema, a história de José e seus irmãos. Quero, em primeiro lugar, em primeira instância, agradecer todas essas 8 questões que foram colocadas, acho-as bastante pertinentes para podermos aprofundar o debate e trazer outro tipo de entendimentos, outro tipo de percepções, sobretudo inspirado pela leitura transversal do texto, pelos comentários dos teólogos, também pela própria inspiração e discernimento do Espírito Santo. A primeira questão de tudo que aconteceu com José, por que José não se vingou? Este trecho que nós acabamos de meditar, ele refere que após tudo isso ter acontecido, isto é, tudo isto, digamos, a conspiração para a morte de José, empurrando-o para uma cisterna, a sua venda como escravo, depois todo o período que ele passou numa terra estrangeira, em que ele não tinha outra ocupação, outro fazer, outro labor, a não ser servir, porque ele estava consciente, estava ali como um escravo. Então, após tudo isto acontecer, até o ponto em que depois ele começou já a aplicar o dom que tinha recebido de interpretação dos sonhos, granjeando a simpatia e a graça do faraó. E depois, quando ele começa o exercício do seu plano de governação, decorrido os primeiros 7 anos da abundância, quando depois inicia já o período da seca, da depressão, da fome que assolava o mundo, no segundo ano desse período, é quando, pela fome que afetava a zona de Siquém, Arã, então o Jacó despede seus filhos para, em vez de ficarem entre olhares uns aos outros, que fossem para o Egito à procura de solução, de aprovisionamento, que chegava até eles de que no Egito havia abundância de trigo, de pão. Então eles foram com outras mercadorias que tinham ali naquela zona para irem trocar com o Egito. Chegado lá, agora eu digo após esse tudo, neste momento em que os irmãos chegam e o José reconhece os irmãos, porque estes prostraram-se como um gesto de servidão por reconhecerem que estavam à frente de uma autoridade. Na altura, José já era uma autoridade, como foi bem dito numa das questões que, quando chegaram no ponto concreto, irei também me alongar não, mas irei entrar em algum detalhe. Quando os irmãos prostram-se para ele lembrou-se do primeiro sonho que teve, nessa altura. Por isso que eu digo, depois disto tudo acontecer. Nesse momento ele recordou-se daquele sonho que ele teve com os irmãos. A questão que eu estou agora a comentar prende-se com por que ele não se vingou dos irmãos após isto tudo que lhe sucedeu. Quando ele reconhece os irmãos, recorda-se do sonho que ele teve, e depois de seguida ele testa os irmãos para ver se eles tinham sido transformados por dentro, se eles não mudaram, se eles não se arrependido fundamentalmente. E ele percebeu que sim, os irmãos tinham se arrependido. José de seguida bradiu dizendo: eu sou José. Esse momento em que ele disse eu sou José, ele estava a mostrar uma atitude de perdão para com seus irmãos. Quando ele disse eu sou José, ele antes ficou ocultado para os irmãos porque ele queria perceber se os irmãos tinham ou não sido arrependidos. Foi quando ele, recebendo, não se identificou, exigiu que eles voltassem com o irmão mais novo. Depois eles voltaram, ele fez o último teste aos irmãos, fazendo o contrário que os irmãos tinham feito. Se antes os irmãos tinham conspirado para com ele, depois ele conspirou para com os irmãos, quando mandou colocar a sua própria taça na mochila do mais novo. Aquilo tudo era um teste que José estava a fazer para os irmãos para ver se eles tinham sido transformados, tinham sido arrependidos ou não. Após ele perceber que realmente os irmãos tinham sido arrependidos, então ele
de pronto perdoou os irmãos, dizendo: eu sou José. Ele identificou-se para com os irmãos. Mas quando ele diz: eu sou José, os irmãos ficaram com medo. Ele disse: venham até mim, aproximem-se. Os irmãos ficaram com medo. O que acontece essa atitude dos irmãos ficarem com medo? Significa que os irmãos, eles já ainda não tinham se libertados a si próprios, eles já não tinham se perdoado a eles próprios. Por isso é que ficaram com medo. Eles ainda pensavam que em algum momento José ainda poderia se arrepender. E essa atitude também, esse receio os irmãos tiveram após a morte de Jacó, após depois José ter se apresentado, convencido que eles fossem levar o pai. O pai voltou, foi residir no Egito por 13 anos, depois perdeu a vida. Ainda assim, naquele momento, os irmãos ainda achavam que José poderia, em algum momento, se vingar deles. Mas foi quando José, naquele momento, diz assim: eu sou José, aproximem-se a meus irmãos. Ele disse assim: não foram vocês que me venderam. Isso que aconteceu é porque Deus assim quis. É por isso que eu hoje estou aqui para vos receber, para que vocês pudessem se manter em vida. Então, este foi a percepção, o entendimento que o José teve naquele momento, percebendo que os irmãos não fizeram de uma forma consciente, porque eles não tinham a capacidade de visualizar o futuro. Mas teve José que passar por tudo isso e ver o sonho materializar-se quando viu os irmãos aproximarem-se para ele se lembrar daquele sonho. E depois ele testar os irmãos, para depois ver que realmente os irmãos tinham sido se arrependidos, tinham sido convertidos, tinham sido transformados, para ele também perdoar os irmãos, dizendo: eu sou José. E que aquilo aconteceu não por eles, mas porque foi a vontade de Deus. Podemos considerar José como um dos escolhidos para levar a família ao Egito. Os teólogos costumam aproximar o José como uma prefiguração de Cristo, porque José foi aquele que foi morto e ressuscitou, entre aspas. Os irmãos só foram ali encontrar decorridos 13 anos. 13 mais 7 mais 9, 22 anos. Depois é que os irmãos lhe viram, ele em vida, com saúde, não é? Os irmãos nem sequer poderiam imaginar que José era vivo, quanto muito o pai. Então, o José é uma prefiguração de Cristo, porque ele foi aquele que morreu, ressuscitou e depois deu vida ao povo de Israel, aos irmãos. E foi por intermédio dele que Faraó convidou para que Jacó e toda a sua família, em grupo de 70, fossem se fixar no Egito. Por quê? Porque Cristo, nós sabemos que o plano de Cristo, enquanto o mistério do plano de Deus, esse plano só ficou completo com a sua ressurreição. Quando Cristo, após morrer e ressuscitou, ali que verdadeiramente ele cumpriu todo o plano e ele adquiriu o pleno poder sobre a vida, sobre os céus e sobre a terra. Por que razão Jacó teve inúmeras esposas? Nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre isso na última sessão, na última aula, que focamos sobre o chamado e o ministério terreno de Jacó. Jacó foi o terceiro patriarca com que o Senhor estabelecera a sua aliança. E na base desta aliança, o chamado Jacó era para que ele fosse a uma outra terra e que ele fosse prosperar naquela terra, sendo o pai de muitas gerações, de muitas nações. Então, a missão fundamental do Jacó, porque o Jacó desses três na trilogia, é Abraão e é Jacó, esse é que tem a história mais completa. O Isaac aparece como uma ponte entre Abraão e Jacó, porque o Isaac é filho de Abraão e é pai de Jacó. Mas essa história dos três patriarcas
ela adquire a sua plenitude com o José, quando ele tinha a missão de fundar as 12 tribos, que são os 12 filhos que ele teve. Isso pode, por um lado, explicar porque que ele teve inúmeras mulheres. Ele era, fora aquele escolhido instrumento, queria fundar as 12 tribos através dos filhos que haviam de provir das suas entranhas. A primeira esposa que ele escolheu, que era Raquel, essa mulher era estéril. E de acordo com a tradição local do seu sogro Lobão, ele não poderia ceder a Raquel, que era a segunda filha dele, antes da mais velha sair de casa em casamento. Então é assim que Jacó, no dia em que celebrava essa boda, a festa, a celebração, após Jacó ter trabalhado 7 anos para o seu sogro, o Lobão ludibria ao próprio Jacó. Jacó sem saber, porque durante aquelas celebrações as mulheres ficam de túnica. Então ele não sabia, porque não poderia ver a cara, que realmente aquela não era Raquel, mas sim era Lia. Então, de uma forma fraudulenta, Lobão introduz no quarto a sua primeira filha Lia ao invés de Raquel. E depois Lobão justifica-se, porque Jacó reivindicou. Lobão justificou-se dizendo que aquela era a prática, era a tradição de casa, da família. E ele não tinha como contornar isso. Mas, não obstante, era Raquel que Jacó mais gostava, amava, que ele escolheu com os olhos, que ele gostou a primeira. Então é assim que ele diz que não, mas a mulher que eu amo é a Raquel. E Lobão diz: eu não te nego a Raquel. Quando terminar esta celebração, o 7º dia, pode levar a Raquel em antecipação e depois trabalhe os 7 anos pelo preço como salário da Raquel. E inicia assim a vida conjugal de Jacó com Raquel. Raquel era estéril. E Deus, vendo que Jacó amava muito a Raquel, tornando-a estéril, então permitiu que Lia começasse a conceber. Então é assim que a Lia concebeu os primeiros 4 filhos de Jacó foram das entranhas da filha mais velha de Lobão, que é Lia. Depois, Jacó teve mais 2 filhos por intermédio da serva, da escrava da Raquel. Depois teve mais 2 filhos da escrava da Lia. E depois os últimos 2 filhos é que finalmente Raquel concebeu. A passagem bíblica relata uma passagem que dizem que um dos filhos da Lia, no caso acho que era Ruben, saiu, não era Simeão mais velho, sai para ir buscar e colher mandrongas, e volta com mandrongas. Mandrongas era tido como um fruto que dava fecundidade, né? Se diz que era um fruto que quem alimentasse, ainda que homem ou mulher fosse estéril, poderia fazer com que concebesse. Mas mesmo assim, mesmo voltando com mandrongas e cedido às mandrongas em troca para que aquela noite, ao invés de Jacó ficar com ela Raquel, mas sim ficasse com Lia, porque Lia ia lhe dar as mandrongas, ainda assim não foi a Raquel que concebeu, foi Lia novamente. 7º, 8º filho. Depois é que finalmente Raquel teve os últimos 2. Então, pela nossa reflexão da última sessão, isto deveu-se ao plano do Senhor, em que cumpriu enquanto missão a Jacó para que se fundasse as 12 tribos que são os seus filhos. Apesar da perversão dos irmãos de José, terão sido os irmãos de José um instrumento de Deus, dado que tinha que se cumprir os sonhos de José? Claramente que sim. Os irmãos de José foram meros instrumentos,
É por isso que José, quando os perdoou, disse: não foram vocês. Deus assim quis que isto sucedesse. Então penso que por aqui não há muito que alongar. Concordo 100%. E a fundamentação é isso, já temos falado um pouco antes, uma das questões. Como se materializou a prestação das duas... Como se materializou a prestação dos dois irmãos a José? Como é que se materializou? Materializou-se por intermédio da analogia ou da escatologia do dom de Deus. Porque o dom de Deus começou em Abraão, na verdade. Mas se olhar para a árvore genealógica do próprio Jacó, do próprio José, esse dom de sonho iniciou com seu pai, Jacó. Mas quando começou a manifestar-se esse dom de sonho no José, ele tinha idade de 17 anos. Ele era imaturo. Por isso é que ele, não vendo maldade, contou na inocência os seus sonhos aos seus irmãos. Quando Deus nos dá uma visão que é muito grande e assusta-nos, desafia-nos, Ele assim o faz, primeiro, para fortalecer a nossa fé. E segundo, para nós nos prepararmos para aquilo que há de vir à frente, que vai exigir muitas batalhas. Mas José não tinha estrutura para perceber isso, era novo, e na inocência contou aos irmãos. E de contrário, isso causou fúria, ira e inveja da parte dos irmãos. Mas o pai, em sentido inverso, até ficou na expectativa de ver aquele sonho materializar-se. Então, a prostração dos irmãos é o resultado do sonho que o próprio José teve quando contou de uma forma inocente aos irmãos. E a materialização como tal ocorreu quando a fome começou a afetar a zona de Harã e o pai, não tendo saída, Harã não, de Canaã, convence os irmãos, em vez de estarem entreolhados, para que eles fossem para a zona de Egito, onde ouviram que tinha provisão, mantimento, para poderem buscar lá alimento. E chegando lá, prostram-se para José, não sabendo que José é José, irmão dele, mas vendo José como uma autoridade ali no Egito, porque eles iam para pedir, e no entanto que pedintes. Então foi esta escatologia, materialização dos sonhos, necessidade pontual que eles tinham e um plano de Deus. Que ensinamento, qual foi a fé que José usou para tornar-se governador do Egito? Esta questão também é muito interessante e muito pertinente. Sucede o seguinte: quando o José está na cadeia, aqueles dois colaboradores diretos do faraó disseram: nós tivemos um sonho, estamos transtornados, tivemos um sonho. Não estamos a ver aqui quem pode interpretar. José disse a eles: haverá sonho que Deus não pode interpretar? Contem. Segundo aspecto, quando Faraó frustra-se por não encontrar alguém que pudesse interpretar os seus sonhos, o copeiro moro fala do José, manda José sair da cadeia. Quando José apresenta ao Faraó, o Faraó diz assim a José: tenho ouvido dizer e falar bem de ti, que tu tens o dom de interpretar os sonhos. Então, de certeza que tu vais conseguir interpretar os meus sonhos. Quando José diz ao Faraó que não sou eu que interpreta os sonhos, é a vontade e a graça do próprio Deus, do próprio Senhor. Então, o José, ele usava a fé absoluta em Deus. Ele estava plenamente consciente que aquilo não era um dom que decorria dos méritos dele, ou que ele tivesse uma sabedoria ou inteligência, ou fosse especial relativamente aos outros, não. Ele estava muito consciente que ele somente estava a ser usado por Deus e segundo a vontade de Deus, e que aqueles dons não era para ele usar para benefício dele, eram os dons que era para ele usar para beneficiar outras pessoas.
E foi isso que assim sucedeu, porque ele usou os dons primeiro para ajudar aqueles dois a desvendarem o sonho deles. Depois ele disse ao irmão: não te esqueças de dizer ao faraó uma vez. Ele esqueceu-se de contar ao faraó. Só quando o faraó realmente ficou transtornado pelos sonhos que tiveram, estava em pesadelo, com medo e assustado, a querer perceber o que é aquilo que está acontecendo, o que é aquilo que Deus está querendo lhe dizer. Mas ele não está a perceber. A cultura deles, porque eles eram pagãos, eles usavam muito adivinhos, pessoas para fazerem futurologia, adivinharem o futuro. Mas nós sabemos que somente Deus é Senhor do futuro. Não existe homem algum que faz futurologia. E é assim que José se posicionou. Ele disse: não sou eu que faz a futurologia, é o próprio Deus que faz a futurologia. Então ele reconheceu e posicionou-se como um instrumento de inspiração do Espírito Santo para poder aplicar os dons ao serviço do próprio Deus para beneficiar outras pessoas, não a ele próprio. Então essa foi a fé. E ele tendo assim evangelizado ao faraó, o faraó passou a crer em Deus, passou a crer no Deus de José, e é assim que confia a José, pela graça que revestiu a José por ser um servo do Altíssimo, confia ao José a responsabilidade de ser o governador de todo o Egito. Que ensinamentos José, quais são os ensinamentos que podemos ter de José? Alguém que antes foi vendido e foi escravo e depois tornou-se governador. Ensinamentos. Os ensinamentos a José gravitam sempre em torno da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a certeza das coisas que ainda estão por vir. Este José teve sonhos, contou de uma forma inocente, porque era imaturo, espiritualmente falando. Os pais ficaram com inveja, os irmãos ficaram com inveja. O pai, que já era uma pessoa evoluída espiritualmente, ficou na expectativa de ver aquilo acontecer um certo dia. E José soube esperar, soube viver pela fé. Como? Ele aceitou primeiro a sua condição, ter sido negado, rejeitado pelos irmãos, ter sido vendido como um escravo. Ele aceitou, porque quando ele chega à terra do Egito, enquanto escravo, ele posicionou-se como escravo. Por quê? Nós, enquanto servos do Altíssimo, regenerados pelo próprio Cristo, nós não fomos resgatados ao preço de metal precioso. Nós fomos resgatados ao preço de um sangue imaculado e um sangue perfeito, do Cordeiro perfeito, que é o sangue de Cristo. Então, José sabia, pela educação que tinha e pela fé que ele tinha, que ele servir com honra, com dignidade, com zelo, com amor, com dedicação ao seu Senhor. Ele não está a fazer isso por fazer bem ao Senhor que ele serve, no caso ao Potifar, porque ele trabalhava para a casa de Potifar. Ele sabia que isso era honrar ao próprio Deus. É por isso que ele fez isso com muito zelo. Consequentemente, o trabalho que ele fazia prosperava, brilhava. E o Potifar via nele um dom, um talento, uma qualidade que não via em outras pessoas. E assim começou a confiá-lo. Esta atitude de José demonstra que ele viveu pela fé. E encontra paralelo com a palavra de Deus que diz que o justo vive pela fé. E ele foi glorificado não pelas obras, não pela capacidade de visionar, porque ele disse que não sou eu quem visiona, não sou eu que faço futurologia, é o Senhor do futuro, é o Deus vivo é o Deus do futuro. Então, ele soube esperar, soube alimentar a sua fé e soube viver pela fé e, consequentemente, ele foi justificado e glorificado não pelas obras, mas sim por esta fé. Os irmãos de José, o único que se arrependeu foi Judá. Será que o sofrimento de Judá
o fato de ter perdido os 2 filhos tenha sido consequência dele ter participado, embora de forma indireta, como foi bem dito, na conspiração contra os seus irmãos. Judá foi aquele que dissera, primeiro, de todos os irmãos, quando eles começaram a conspirar contra José, o mais velho disse, não teremos a vida a ele, porque ele é nosso irmão. Vamos deixá-lo na cisterna. Ele ali queria enganar os irmãos para que depois dele estar na cisterna, ele tirasse o irmão e lhe instruísse para voltar para casa. Mas depois, vendo que os planos dos irmãos, ele depois retirou-se dali, mas o plano dos irmãos continuava, avançava. Então é quando Judá intervém e diz que, olha, é preferível vendermos a ele do que lhe matarmos, do que lhe tirarmos a vida. Então, a questão que está a ser colocada é o fato dele ter participado, ainda que de forma indireta, neste plano, nesta conspiração contra o irmão, terá sido a causa de, no futuro, ele ter perdido os 2 filhos. Pode ser que sim, pode ser que não. Por que pode ser que não? Pode ser que sim, pela lei áurea, pode ser que não, por aquilo que aconteceu de fato de verdade, que foi o seguinte: Judá depois teve 3 filhos e depois ele identificou uma possível nora chamada Tamar e entregou o primeiro filho para casar-se com esta, mas o primeiro filho perdeu a vida. Entregou o segundo, idem, perdeu a vida também. Então, restava o mais novo. E Judá ficou com medo de dar o mais novo para sua nora Tamar, porque existia a lei do levirato, segundo a qual, se alguém, um homem, perde a vida enquanto a mulher já foi casada, então essa mulher permanece naquela família, passa para um outro irmão da mesma consanguinidade. Então existia a lei do levirato. Judá ainda poderia ter o direito de manter ela enquanto sua nora, dar e reservar ao filho mais novo. Ainda era novo, estava a crescer. Contra todas as expectativas, a Tamar disfarçou-se de nora, vestindo como uma prostituta, e Judá foi traído pela ilusão de ótica, convencendo-se que fosse uma prostituta, envolveu-se com Tamar sem saber que era sua nora, e Tamar depois fica grávida de Judá. Grávida de Judá, teve 2 filhos gêmeos. Foi daqui que veio a linhagem de continuidade. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Porém, entendemos que tudo faz parte de um plano do Senhor, que está muito ligado à segunda questão que foi colocada, que era a seguinte: é da descendência de Judá que veio Jesus? Sim. Da escatologia, da árvore genealógica de Cristo, dos filhos de Jacó, das 12 tribos, tinha a linhagem dos sacerdotes, que é o Levi, tinha a linhagem de Judá, que era a linhagem dos reis. Cristo, ele nasce e resulta de uma fusão entre as 2 linhagens. Porque, por um lado, a sua mãe Maria, que foi aquela que lhe concebeu, por indução e imersão do Espírito Santo que caiu sobre ela, ela era prima de Isabel. Porque os pais da Maria e pai de Isabel, Isabel é mãe de João Batista. Os pais de Maria e o pai de Isabel eram irmãos. E eles eram da linhagem, de Levi, dos levitas, eram sacerdotes. Por sua vez, o pai de Cristo, José, nós sabemos que José não é pai biológico de Cristo, mas, por assim dizer, o pai de Cristo, José, enquanto pai simbólico, emblemático de Cristo, este era da linhagem
de Judá. Era da descendência de Davi. Diz-se que Cristo é da linhagem de Judá, é o rei de Judá, ou Cristo é da linhagem de Levi, é sacerdote. Os teólogos de Vaughan discutem muito sobre isso. Há bocado estive a ver um pouco sobre isso, a ver essa discussão, e encontrei o seguinte fundamento. Também, naturalmente, isso carece da vossa própria pesquisa, reflexão, meditação em busca da própria verdade, que possa vos esclarecer e satisfazer. É dito que o Cristo, ele é mais um sacerdote do que um rei. Porque entre Maria e José, ele vem das entranhas da Maria e não das entranhas de José. José é da linhagem davídica. É da linhagem davídica que vem, precede Judá. Mas, por sua vez, de parte de mãe, ele é da linhagem sacerdotal dos levitas. Então disse que Cristo é mais um sacerdote do que um rei da linhagem de Davi. Mas, naturalmente que são discussões profundas que merecem a nossa dedicação para aprofundarmos, mas acima de tudo é para compreender, porque eu penso que o sentido crítico, a dúvida, a questão, permite-nos com que nós possamos fazer uma imersão contínua na fonte, que é lá que encontramos o maná, e depois naquele momento de contato com o maná, é o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, que vai falar com cada um, em coração de cada um, e cada um vai poder ter o seu discernimento. Chegado a este ponto, terminamos a nossa sessão de Master Coach de hoje, em prol da administração da palavra. Acompanhe-nos pelas nossas plataformas YouTube, Antônio Sende Limitada, Facebook, Antônio Sende Oficial, Instagram, Antônio Sende Oficial, nosso aplicativo Elo-App, disponível no Google Play Store para plataformas Android. Fiquem ligados, um abraço de luz e até breve.